Eu posso criar um ex-tarifário para minha empresa? É possível fazer isso, sair um pouco daqueles ex-tarifários comuns que já existem e ter um para mim mesmo? É possível fazer isso? Se essa é a sua dúvida, vem comigo que eu vou mostrar para você o como fazer, o quem contratar ou melhor, como deixar aquele ex-tarifário perfeito para não ter mais problemas para você. Então, se essa é a sua dúvida, solta a vinheta e acompanha o vídeo. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que entram, se inscrevem, compartilham, comentam. São 2 anos aqui no YouTube ajudando a vocês a entenderem que Comex é para todo mundo. Basta a gente ter um pouquinho mais de prática na área, tá bom? De coração, muito obrigado mesmo. Esses vídeos são feitos para vocês. Pessoal, estava conversando com algumas pessoas, principalmente com o meu despachante aduaneiro, aula que ensina sobre ele, e eu falei, despachante, eu vou utilizar alguns ex-tarifários para minha empresa, para a empresa que eu trabalho, etc., ou para algum cliente, alguma coisa do tipo. É possível criar um ex-tarifário para mim? Ele falou, sim. Na verdade, inclusive, aula aqui em cima sobre ex-tarifário. Ele falou, sim, é possível você criar um ex-tarifário, você pleitear, essa é a palavra, pleitear um ex-tarifário para você. Aí ele foi me dando umas dicas de como criar tudo isso e eu fui anotando. Na verdade, pessoal, é muito simples criar um ex-tarifário. Você, primeiramente, vai falar com o seu despachante, vai falar, olha, despachante, eu vou trazer uma carga que ela entra no NCM tal, aula aqui em cima sobre NCM, ela entra no NCM então, e eu quero um ex-tarifário específico para aquilo. Ou seja, eu vou ter uma máquina A, que ela tem uma especificação técnica assim, 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 assim. E quanto mais especificação técnica, melhor. Por quê? Por exemplo, um ex-tarifário ele funciona da seguinte forma. São algumas empresas que chegam para a Receita, juntamente com seus representantes legais, os despachantes aduaneiros, etc. E falam, Receita, olha, eu quero pleitear o ex-tarifário para esse item. Tá bom, tá bom. Então ele tem X potência, ele tem tamanho de tal, ele vai utilizar, sei lá, a capacidade técnica de tanto. Você vai especificando, tá bom? Isso você cria um ex-tarifário junto à Receita Federal. O seu despachante faz uma solicitação via Brasília, então uma coisa um pouquinho mais demorada, demora assim em torno de 3 meses, não é tão simples assim, mas o seu despachante vai via sistema, vai colocar todos os dados técnicos, vai ter uma ficha técnica que você vai solicitar lá para o seu exportador, e com isso tudo é feita a solicitação do ex-tarifário frente à Receita Federal. Ele pode ser aceito ou não. Não sei. Se tiver base técnica, se tiver todo um estudo elaborado sobre aquilo, ele é autorizado ou não. Ah, mas Thiago, você não me explicou. O ex-tarifário ele pode ser meu? Ele vai ser meu? Não. A verdade é o seguinte. Quando a Receita autorizou o ex-tarifário, ele vai surgir nas bases de dados normais da Receita. Ou seja, por exemplo, eu vou utilizar o sistema da aduaneiros, o TechWin, inclusive aula aqui em cima sobre ele. Vou utilizar o TechWin para ver os ex-tarifários. Lá vai estar ele, ex-tarifário número, sei lá, X15 é o seu, X28 é o seu. O que eu sempre falo, o que é o mais interessante para você criar seu ex-tarifário? Se você tiver uma capacidade de trazer apenas aquele item, você vai ter uma especificação justamente para ele. Ou seja, você vai chegar e vai falar assim, olha, despachante, vou registrar uma carga com o ex-tarifário 15, por exemplo, que eu dei o exemplo, e ele cai como uma luva naquilo. Quanto mais especificações técnicas tiver, mais próximo vai ser daquilo. E uma coisa que é muito importante, alguns ex-tarifários existem da seguinte forma. Ex-tarifário,
assim, 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 especificação da carga A, B, C, D, X, fabricado por tal empresa. Aí você limita demais. Outra pessoa, ela pode até tentar utilizar. O que acontece? Se dá um canal diferente de verde, aula aqui em cima sobre canais, aí pode dar muita zebra. Sim, pode dar muita zebra. Por quê? O que acontece? Vai chegar e vai o fiscal olhar e etc. Vai pedir a autorização de um perito. A aula aqui em cima, lembra que eu falei sobre ele? E se o perito olhar e falar, não tem nada a ver com esse X, pode ser classificado errado, pode ter multa, tem uma série de coisas que eu já especifiquei para vocês. Mas voltando. Você solicitou esse X tarifário para a Receita. Mandou seu escopo técnico, mandou toda a ficha técnica, mandou o custo, etc. Porque realmente o X tarifário também ele fala, não pode ser acima de 800, sei lá, 800 reais o custo da máquina. Não podendo ser acima de R$1.000. Não, então ele especifica e às vezes muito isso. Pra vocês terem ideia, eu trazia muito tempo atrás alguns módulos fotovoltaicos para energia solar. E eu tinha 3 X-tarifários para o mesmo módulo. O que diferenciava? O tamanho do módulo. Então esse de 28,5, esse de 30,5, esse de 32,5. Mas o meu módulo solar que eu estava trazendo era de 35. Eu não podia utilizar o X-tarifário. Por quê? Caso caísse num canal diferente de verde, eu podia me ferrar muito, sim. Na verdade, o X-tarifário ele serve, como eu já expliquei, para redução ou isenção de impostos. Às vezes é um governo querendo ajudar você, de uma certa forma, a trazer aquele tipo de item. Então, ele serve especificamente para isso. E aí é muito normal eu cair num canal diferente de verde na primeira, segunda, terceira vez. Tudo bem, você tem que ter muito bem claro isso. Voltando um pouco. Você solicita para o seu despachante aduaneiro. Seu despachante vai lá, faz o pleito do X-tarifário junto à Receita, demora-se um tempo. Tiago, a Receita não aceitou. Não deu, não aceitou, ela vai te mandar uma lista de itens a serem trocados. Pode ser que você tenha que fazer de novo o pleito? Pode. O X-tarifário, pessoal, nada mais é do que o seguinte, é uma solicitação que você está mandando para a Receita, ela pode aceitar ou não. Ou ela pode simplesmente falar o seguinte, o caminho é esse, tá bom, vamos acertar esse ponto, beleza, vou analisar novamente. Demora-se um tempo? Até 90 dias. Eu já vi X-tarifário sair em 10. E eu já vi X-tarifário sair em 120. Depende de qual órgão vai, de como está o órgão, de como ele está em relação a esse tipo de análise. Mas pode sair mais rápido? Pode. Mas tem custo disso? Normalmente, os despachantes aduaneiros que fazem isso, não são todos, mas grande maioria faz, cobra-se uma taxa, porque é o trabalho deles frente à Receita. E é tudo meio que automático. Eles mandam a documentação automático. Lembrando, pessoal, que tudo hoje em dia é automático, é via sistema. Não tem mais aquele negócio de apresentar para o fiscal ou ir na base apresentar aquilo. Não tem mais isso. Manda-se tudo via computador, tudo automático. Você anexa e vai mandando. O importante é dizer que, caso, lembrando que eu falei, o teu X-tarifário está aceito, outras empresas podem utilizar. Então, quanto mais específico você for com aquilo, fabricado por tal, tamanho tal, peso tal, preço tal, mais ele vai ser seu, mas ele é de poder público. Importante dizer isso, o X-tarifário é de poder público. Então, você pode especificar, mas ele ser apenas seu, não é verdade, tá bom? Então, foge um pouco dessa ideia de que eu tenho um X-tarifário meu. Não, ele é de poder público, porque ele foi aceito pela Receita. A Receita não vai colocar o X-tarifário assim. X-tarifário, apenas, número, sei lá, 20, apenas para uso da empresa X. Não, é de poder público. Muito interessante falar isso, tá bom, gente? Gente, aula diferente. Gosto de mostrar que tem esses bastidores do Comex que dá sim para você ter uma tranquilidade maior para se trabalhar com isso, sendo com X-tarifário ou não. Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo
os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é uma grande consultoria e mentoria para ajudar vocês a entenderem melhor o Comex brasileiro. Tá bom? Mas pessoal, tô vendo gente que olha nossos vídeos e não se inscreve no canal. Tá ficando feio, hein? Então vamos lá. Se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber as nossas notificações de aulas, papos com especialistas ou mesmo Comex Fácil em campo. Já tem aula lá, hein? Então vai lá dar uma olhada. Inclusive, vamos lá. Curta para você fazer o YouTube entender que esse vídeo tá legal e ele mesmo divulgue para mais pessoas que às vezes você nem conhece. Compartilha para aquele seu amigo que está querendo fazer um ex-tarifário entender que isso é de poder público, mas ele pode especificar um para ele. E comenta para deixar aquele elogio bacana, tirar suas dúvidas e falar comigo e com a minha equipe. Mas eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Pessoal, Comex é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para saber trabalhar na área. A área é incrível, tá bem, pessoal? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.